E tudo bem? Então, a questão aí com dúvida é a número 2 da lista de exercícios, né, do capítulo 1, 2 e 3, né, lista de revisão. O exercício 2 está falando o seguinte: no dia 10 de abril de 2019 foi publicado a primeira imagem de um buraco negro. Essa imagem foi produzida por uma rede de telescópio como resultado do projeto Everett Orange Telescope, realizado pela Fundação Nacional de Ciência, Natural Sciences Foundation. O buraco negro fotografado possui uma massa de 6,5 bilhões de vezes maior do que a massa do Sol e se encontra a 5 milhões de anos-luz da Terra. Então, olha só, 5 milhões de anos-luz da Terra, né? Então, é isso aqui que está falando pra gente. Está falando assim, ó, considere que um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, né? E um ano é aproximadamente igual, né, a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. A velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por hora. Sendo assim, a distância do buraco negro observado em relação à Terra é de aproximadamente. Então agora que a gente vai calcular essa ideia, ok? Então olha só, a distância, ó, a gente sabe que a gente vai usar aqui a ideia de velocidade, né? Velocidade, aqui vamos diminuir o tamanho desse negocinho. Velocidade, a gente sabe que é distância sobre o tempo. Ou seja, a distância, então, vai ser a velocidade versus o tempo. A gente está falando aqui agora de uma distância que está associada da seguinte maneira. Depende da velocidade da luz. A velocidade da luz está aqui, ó. Está aqui a velocidade da luz. Repara que a velocidade da luz está em quilômetros por hora, então a gente tem que transformar em metro por segundo. Então fica assim, ó. 3 vezes 10 elevado à quinta vezes. Quilômetro é a mesma coisa de 1.000 metros. Então eu vou colocar aqui 10 à quinta vezes 10 à terceira, que é 1.000, vezes metros por segundo. Então, dessa maneira, a velocidade da luz, né, que é o c, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, aqui eu fiz a transformação de quilômetros por segundo para metros por segundo, ok? Então, fica aqui, ó, a velocidade é 3 vezes 10 elevado à oitava, vezes. Agora, o tempo. Quando eu falo um ano-luz, estou falando da distância percorrida da luz em um ano, né? Então, eu posso colocar aqui a distância, que é, né, de anos-luz, que é 5 milhões, ou 5 vezes 10 elevado a sexta. Então, a gente está falando desse valor, vezes o tempo que a luz gasta aproximadamente em um ano. A luz aproximadamente gasta em um ano, né? 3 vezes 10 elevado a 7. Quanto tempo tem um ano, na verdade? 3 vezes 10 elevado a sétima segundos. Então vamos recapitular o que a gente tem aqui, ó. Eu estou usando primeiramente a ideia de velocidade para poder achar a distância. Então a distância que eu quero é a velocidade vezes o tempo. A velocidade, no caso, é a velocidade da luz, está aqui, eu transformei aqui embaixo. E o tempo vai ser o quê? Vai ser essa transformação aqui, né? De 5 vezes 10 elevado a sexta vezes 3 vezes 10 elevado a sétima, né? Esse 5 vezes 10 elevado a sétima é os 5 milhões de anos-luz. E o 3 vezes 10 elevado a sétima, né, é o tempo, é a duração de um ano em segundos, beleza? Então, quer dizer, eu vou encontrar que a distância, então, vai ser... Como esse aqui tudo é um produto, eu posso multiplicar 3 vezes 5 vezes 3, conservo a base e somo os expoentes. 8 mais 6 mais 7. Então, a distância vai ser 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45, vezes 10 elevado a. Então, aqui vai ficar 14 com 7, 21. Ok? Então, eu vou reescrever isso aqui em forma de notação padrão. Então, vou andar com a casa aqui, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a 22 metros. Então, a ideia do exercício foi o seguinte, ó. Eu tive que usar a velocidade média, né, o cálculo dela, para determinar a distância. Para isso, eu tive que transformar esse anos-luz em tempo, né? Por isso que eu multipliquei 5 vezes 10 elevado a sexta vezes 3 vezes 10 elevado a sétima, sendo que o 3 vezes 10 elevado a sétima é o tempo de um ano em segundos,
né? E os 5 vezes 10 elevado à sexta é um anos-luz que tem, né, da Terra aí, em distância à Terra. E a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava, né? E eu fiz a transformação aqui embaixo. Então a resposta acaba sendo a letra B.